Olha só, já pararam para pensar que uma simples crença sobre as nossas capacidades pode, assim, mudar completamente o rumo da nossa vida? Pois é exatamente essa ideia que é super poderosa que a gente vai desvendar aqui hoje. Então vamos direto ao ponto, aquela pergunta que define tudo, né? O talento, ele já nasce pronto ou a gente pode desenvolver? Sabe, será que é uma carta que a gente recebe no jogo da vida e pronto, tem que jogar com ela? Ou será que é mais como um jardim, algo que a gente pode cultivar, cuidar, fazer crescer? Essa pergunta é basicamente o coração da pesquisa da Carol Dweck. E a resposta que a Dweck encontrou divide o mundo em duas mentalidades, duas formas de ver a vida que são completamente diferentes. De um lado, a gente tem o que ela chama de mindset fixo, aquela crença de que eu sou assim e pronto. Do outro, um mindset de crescimento, que enxerga a vida como um processo, sabe, um desenvolvimento que nunca para. E como dá para ver aqui, o jeito que cada um encara o sucesso, o esforço, os desafios, nossa, não poderia ser mais diferente. Então vamos focar no mindset fixo. A crença aqui é basicamente a seguinte: a nossa inteligência, os nossos talentos são coisas fixas, imutáveis. Ou você nasce com aquilo ou não nasce. Simples assim. E aí a vida vira uma eterna provação, não é? Um esforço constante para provar que você tem o dom e, claro, para fugir de qualquer situação que possa, por acaso, mostrar que você não tem. Agora, em total contraste, o mindset de crescimento, aqui a história é completamente diferente. A ideia central é que as nossas capacidades são maleáveis, que elas podem ser desenvolvidas. E olha, não é aquela ideia ingênua de que qualquer um pode virar o próximo Einstein. Não é isso. A questão é que o nosso potencial de verdade, ele é desconhecido. E é através do esforço, do aprendizado, da persistência que a gente consegue expandir esse potencial de uma forma que nem imaginava. Ok, agora vamos ver como essa diferença de mentalidade aparece numa das áreas mais importantes da vida, a nossa relação com o esforço. Como cada mindset encara o caminho até a gente ficar bom em alguma coisa. Para quem tem um mindset fixo, a ideia é mais ou menos essa. Se não deu certo de primeira, é porque eu provavelmente não levo jeito para isso. O esforço, nesse caso, não é algo bom. Pelo contrário, é quase um sinal de fracasso. Se você precisa se esforçar demais, isso só pode significar que te falta talento natural. O esforço acaba com aquela imagem de gênio, sabe? De quem consegue as coisas sem nem tentar. E essa tirinha do Calvin ilustra isso de um jeito genial. Olha só a cara dele de chocado vendo a Suzy estudar. Para ele, o fato dela ter que reler, fazer anotações, é a prova de que ela não é esperta. Essa necessidade de se esforçar quebra totalmente a ilusão de que, para quem é inteligente, o conhecimento simplesmente aparece. Que o esforço é até meio vergonhoso. Agora vamos virar o jogo e olhar para o mindset de crescimento. A Mia Hamm, uma lenda do futebol, resume tudo. Quando perguntaram para ela qual a coisa mais importante para uma jogadora, ela não falou talento ou velocidade, ela disse firmeza mental. E o que é firmeza mental, no fim das contas? É esforço. É o esforço aplicado à mente. É uma habilidade que você treina, que você desenvolve. Tá, a gente já entendeu a diferença na teoria, né? Mas e na prática? Diante do sucesso e principalmente do fracasso, como essas crenças moldam as nossas vidas? Vamos mergulhar em duas histórias reais que são bem marcantes. Vamos começar com o mindset fixo em ação, com a história trágica de Bernard Louisot. Ele era um dos chefes mais famosos da França, e o caso dele é um aviso muito poderoso sobre o perigo de amarrar a nossa identidade inteira ao sucesso. O Loiseau era um pioneiro, um gênio na cozinha. Ele chegou ao topo do topo, conquistando as cobiçadas 3 estrelas no Guia Michelin. Só que a identidade dele estava tão amarrada nesse status de gênio, de perfeito, que quando começaram a surgir boatos de que ele poderia perder uma estrela, a ameaça não era só profissional, era pessoal, existencial. O medo de falhar, a simples ideia de não ser mais visto como o melhor, se tornou algo simplesmente insuportável para ele. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Vamos ver o mindset de crescimento em ação com a jornada incrível da Patrícia Miranda. A história dela é pura resiliência. Imagina só a situação. Bem no comecinho da carreira dela na luta livre, depois de uma derrota daquelas bem feias, um treinador vira para ela e diz, na lata, você é uma piada. Pensa no peso disso. Para muita gente, isso seria o fim da linha, né? Um carimbo, um verdito final. E aí fica a pergunta, né? O que ela fez? Desistiu?
Aceitou esse rótulo para a vida dela? A resposta dela é pura encarnação do mindset de crescimento. Em vez de encarar aquela crítica como uma sentença, uma verdade absoluta, ela viu como um desafio. Ela usou aquilo como combustível. A pergunta na cabeça dela não era: será que eu tenho talento? Mas sim, eu preciso saber, será que a dedicação, o esforço, a concentração, será que tudo isso pode me transformar numa lutadora de verdade? E o resultado dessa forma de pensar? Bom, uma medalha de bronze olímpica. Ela não nasceu campeã, ela se tornou uma campeã, através de um processo de crescimento. Ela literalmente transformou um insulto numa medalha olímpica. Chegando aqui, muita gente pode estar pensando: puxa, eu acho que me identifico mais com o mindset fixo, e agora? Já era para mim? A ótima notícia é que não, de jeito nenhum. É possível mudar. E agora a gente vai ver qual é o caminho para esse crescimento. A coisa mais importante para a gente entender é essa aqui. Mindsets são apenas crenças. Não é um traço de personalidade gravado em pedra. É só uma crença, uma perspectiva que a gente adota. E a melhor parte é que crenças podem ser mudadas. E a Dweck nos dá um caminho bem prático para isso. São 3 passos. Passo 1. Reconhecer o que dispara o seu mindset fixo. Sabe, quais são os gatilhos? É quando você enfrenta um desafio, recebe uma crítica, vê o sucesso de outra pessoa. O passo 2 é dar um nome para essa seu persona de mindset fixo. E o passo 3 é, basicamente, educar essa persona, levar ela junto com você nessa jornada de crescimento. E essa ideia de dar um nome é muito legal, sabe por quê? Porque ajuda a gente a se distanciar daquela voz crítica. Olha só esses exemplos que ela dá no livro. Tem a Gertrude, que detesta trabalho duro, o velhote, que fica todo na defensiva com críticas, a Henrietta, que culpa todo mundo para proteger o ego. Ao dar um nome, essa voz deixa de ser você e passa a ser a Henrietta. E aí fica muito mais fácil de conversar com ela e gerenciar essa voz, em vez de deixar que ela nos defina. No fim das contas, a grande recompensa de cultivar um mindset de crescimento não é só o sucesso que os outros veem, é o que a gente constrói por dentro. É poder olhar para trás, como diz a gigante Billie Jean King, e poder falar: sabe de uma coisa, eu dei tudo de mim naquelas coisas que eram importantes para mim, sem arrependimentos. E é com essa reflexão que a gente termina. A questão não é só sobre o sucesso lá no futuro, é sobre como a gente escolhe viver agora, hoje, para construir o passado que a gente quer ter. Que passado você quer construir? Um de potencial que ficou pelo caminho ou um de crescimento, mesmo que com alguns tropeços? A escolha, no fim, está no nosso mindset.